Olá, Teodoro, Rosane, seu Moraes, Andréia, Zé dos Santos, Orlando e demais membros do Previde. Bom dia a todos. Eu gostaria de estar aí para dar um abraço em cada um de vocês e ter esse bate-papo pessoalmente. Como não é possível, vamos fazer pelas novas tecnologias. O nosso bate-papo terá 3 blocos. O primeiro bloco é um pouco do cenário do mundo, junto com o Brasil, cenário macroeconômico. Depois vamos falar sobre renda variável e o último bloco, renda fixa. Bom, o mundo vive juros baixos, juros negativos na Europa, na Ásia. Os emergentes estão se financiando a uma taxa aí de 7 a 8%, países como a Indonésia, Brasil, México, estão nesse patamar. Aqui no Brasil nós temos um cenário de Selic em queda, juros ali do IMAB, do IRFM na casa de 7 a 8%, a parte mais longa ao ano. Como disse o ministro Paulo Guedes, aqui no Brasil nós vamos nos acostumar com juros mais baixos e dólar mais alto. É importante a gente ressaltar que a safra generosa que o IMAB, o IRFM deram nos últimos 24 meses não se repetirá, que foi uma rentabilidade acima de 20% em 24 meses. Isso não acontecerá mais, foi o efeito da reforma da Previdência. Então temos que olhar para frente. Renda variável no Brasil. A gente vê que o brasileiro está indo às compras, né? A pessoa física, cada dia está indo mais pessoas indo para a Bolsa Brasileira, o que é muito positivo, porque se o investidor ficar só na renda fixa, cada dia a Selic está mais baixa, né? Para ter uma ideia, no primeiro quadrimestre, os fundos de ações tiveram uma captação líquida de 44 bilhões de reais. Os investidores aportaram 36 bilhões de reais na Bolsa. Somos mais de 2 milhões e 385 mil brasileiros com investimento na renda variável. Para os RPPS é um novo desafio, porque os anos anteriores nós tínhamos uma renda fixa com taxas muito generosas e ficava mais fácil bater meta atuarial. Agora, a ótica para os RPPS é diversificação. Diversificação de produtos, de estratégia e diversificação também de mercado. Na renda variável, para os RPPS, nós recomendamos aquela estratégia de aportes mensais, de aproveitar todos os movimentos da Bolsa. Pouco importa se o mês que vem a Bolsa vai estar em 75 mil pontos, ou 74, ou o mês que vem ela vai estar 82, em dezembro estará em 90 mil ou 85 mil, isso pouco importa. O que vai fazer diferença para vocês lá na frente é o quanto que vocês tiverem aportado na renda variável. E a estratégia de aportes mensais vem muito bem nesse sentido. A primeira alternativa na renda variável, nós sugerimos ações internacionais, que seria o Itaú Ações BDR nível 1. Por quê? Porque a economia americana deverá recuperar mais rápido. E aí o Itaú vai na Bolsa Brasileira, escolhe aqueles BDR daquelas empresas que têm maior potencial de valorização, por exemplo, Coca-Cola, temos lá a empresa Facebook, Google, Microsoft, Apple, por exemplo, e ele escolhe aqueles que têm maior potencial de valorização. É uma diversificação na renda variável. Os Estados Unidos têm uma correlação negativa com os principais ativos do Brasil, isso é positivo, e esse fundo tem variação cambial. Nesse momento que no quadrimestre o dólar já valorizou mais de 30%, esse fundo está com 15% de rentabilidade no quadrimestre. O outro fundo que eu sugiro a vocês é o Itaú Ações Momento 30. Ações livres, que o Itaú vai na Bolsa Brasileira e escolhe as ações que têm um potencial de valorização. Por exemplo, nesse momento, tem determinados segmentos, setores e empresas que vão ser muito afetados com a crise, outros menos. Por exemplo, as empresas exportadoras estão indo muito bem, as empresas que têm comércio online estão indo muito bem, as empresas de alimentação, supermercados, por exemplo. E o Itaú faz análise fundamentalista dessas empresas. Primeiro ele escolhe a empresa, depois o setor, depois ele aplica o cenário macroeconômico. Por fim, nós temos uma última estratégia que seria
o Itaú Global Dinâmico, que é um fundo de renda fixa ativo que trabalha com juros nacionais, juros internacionais, moedas internacionais. E esse fundo ele pode ganhar tanto no cenário de juros baixos, por exemplo, ele pode montar uma operação, uma aposta contra a moeda, por exemplo, do México, da Turquia, não é? Esse fundo, por exemplo, no mês passado ele fez um quadrimestre fechando a 2,10 de rentabilidade líquida. Então eu vou mandar as apresentações desse fundo para vocês, que é um fundo novo, começou em outubro e já tem PL superior a 800 milhões. Um abraço a vocês, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.